dia a todos. Hoje trago-vos um tema que é a Jornada do Herói. Eu gostaria de saber se algum de vocês já ouviu falar sobre isto, se vos é familiar. Sim? Ok, então vamos lá. Então, antes de mais, trazer-vos como é que surgiu esta jornada. Esta jornada do herói foi estudada por um professor de Mitologia Comparativa, chamado Joseph Campbell, nascido em Nova Iorque em 1904, e partiu de quê? Das observações e análises de obras antigas, portanto de obras de literatura, em que o autor estruturou como se fosse um roteiro dividido em 18 etapas e que ele concluiu em que todas as histórias passavam por estas etapas, ok? Portanto, comum a todas as histórias. E, portanto, como ele encontrou um padrão em todas as obras, ele chamou e classificou como Jornada do Herói, ou também chamado de monomito. Este arquétipo foi estudado detalhadamente pela sua complexidade e pela relação que existe com a vida humana. E é por isso que eu trago, então, aqui a Jornada do Herói. Esta Jornada do Herói, se vocês pesquisarem, é muito utilizada também em questões de marketing. Nos próprios filmes da Disney, a Jornada do Herói está presente, ok? E é muito engraçado se vocês conseguirem lembrar-se de um filme de super-heróis, conseguem facilmente encontrar toda a história nas etapas que vamos ver aqui. Mas, acima de tudo, o objetivo será transpormos esta jornada de herói para a nossa vida. Portanto, a jornada diz respeito à evolução de uma personagem, descreve o processo de integração numa aventura, em que a personagem vai enfrentando desafios e supera-os por forma a tornar-se uma melhor pessoa, instaurando o bem maior durante o seu caminho. Portanto, já aqui parece haver coisas em comum connosco. Então, começando, o que é que será um herói? Um herói, segundo Joseph Campbell, é alguém que dá a sua vida por algo maior do que si mesmo. E é atribuído ao ser humano que executa ações excepcionais, com coragem, bravura, com o intuito de solucionar situações críticas, tendo como base sempre princípios morais e éticos. Um ato é então reconhecido como heróico quando a pessoa desempenha uma atitude de modo altruísta, okay? Sem motivos egoístas, mas apenas considerando o bem-estar dos outros. Assim sendo, todos nós podemos ser heróis ao colocar-nos ao serviço dos outros e fazendo sempre o melhor que conseguirmos diariamente. Existem fundamentalmente 3 estágios principais nesta jornada, em que é a partida, a iniciação e o retorno. A partida em que na história, e vamos aqui pensar ainda nos filmes e nas histórias, ocorre a introdução do herói, ele é apresentado, portanto, onde é que ele vive, com quem, o que é que ele faz. Depois a iniciação é quando o herói se cruza com um ponto em que não há mais volta e, portanto, começa a aventura, começam a surgir desafios, as próprias tribulações habituais das aventuras dos filmes, e o retorno é a viagem do herói de volta ao seu mundo após o cumprimento da sua missão e que termina sempre com um final feliz, certo? Todas as histórias terminam com um final feliz. Inicialmente, este autor identificou 18 etapas nesta jornada, mas depois um outro autor veio condensar em 12 para serem mais acessíveis, e são nestas 12 que nós vamos focar hoje. Okay? Nós nascemos, resumindo aqui esta jornada, nós nascemos, somos colocados num mundo normal, com o passar do tempo somos chamados a sair da zona de conforto e descobrir as aventuras na vida adulta. Somos desafiados, pensamos em desistir várias vezes, temos mentores, somos recompensados e no final esperamos alcançar o êxito e uma vida triunfal. Nesta frase resume tudo aquilo que é a jornada do herói. E qual de nós não se vê ou não se revê nesta frase? Certo? Alguém a discordar? Então, as etapas do herói
são estas 12. E qual seria o meu objetivo para hoje? Portanto, analisar cada uma das etapas, transpor-nos para a nossa vida pessoal e comparar com a trajetória de Jesus. É isto que nós vamos fazer. Portanto, o desafio que eu vos lanço é, à medida que eu for apresentando cada etapa, vocês fazerem um pequeno exercício de reflexão para percebermos, ok, em que fase, em que etapa é que eu estou da minha jornada. Dizer-vos também que, se eu sentir que já estou aqui na última etapa, que se chama retorno como elixir, já vamos ver, dizer-vos que existem sempre novas jornadas dependendo do tema que estamos a trabalhar nas nossas vidas. Portanto, podemos concluir mas certamente teremos outra jornada para iniciar. Aceitam o desafio? Então vamos lá. A primeira etapa é o mundo comum. É o ponto de partida de qualquer narrativa. O que é que nós temos em consideração? Quais são as nossas relações pessoais? O contexto de vida aqui assume um papel importantíssimo e é fácil nós vermos isso. Seria muito diferente termos nascido cá ou noutro país qualquer. Vamos pensar em África, na Austrália, nos Estados Unidos. A nossa realidade seria muito diferente. Todos os seres humanos são iguais, dotados de capacidades e dificuldades, sendo que os heróis não nascem com características especiais. E isto é muito importante. Às vezes nós vamos nos desculpando com isto. Se eu conseguisse fazer isto, se eu tivesse aquilo, se eu soubesse mais sobre determinado assunto, até fazia. Não. Todos os heróis nascem como nós. Portanto, essa não é a desculpa. Neste mundo comum, o que é que nós temos? Momentos marcados pela rotina, pela monotonia, como se estivéssemos presos em nós mesmos. Ou seja, é sempre tudo igual. Um dia atrás do outro, mais do mesmo, como se costuma dizer. Queremos mudar alguma coisa, já sentimos internamente a vontade de fazer a diferença, mas não sabemos por onde começar. Ou temos medo de arriscar, acabando por ficar tudo igual. E ali, naquele ponto, tenho ali um pequeno exemplo que eu não sei se por acaso, pelas cores, se vocês conseguem ver. Um exemplo que eu gostaria de fazer. Eu geralmente, quando vou para o trabalho, eu vou sempre com antecedência. Então, costumo ficar a ler no carro. Mas, houve uma altura em que eu ia ler para o café abaixo do trabalho, portanto, do edifício. Então, lá ia eu com o meu livro, com antecedência, com um marcador fluorescente para sublinhar o livro, para tentar reter as ideias. E o que é que eu levo para ler? Os livros que eu mais gosto, que são sempre da área de desenvolvimento pessoal. Não gosto tanto de romances, mas sempre muito vocacionado para estas áreas. Então, houve um dia que o café é relativamente pequeno e as mesas são separadas, mas são mais ou menos juntas, okay? Ou seja, são muito próximas umas das outras. Então, houve um dia que eu estava no café, muito atenta a ler o meu livro. No fundo do café, até que entram dois senhores no café, assim, altos, grandes, de fato, e a fazerem muito barulho. Falavam muito alto, riam-se de forma estridente, e a minha reação foi: a sério, era preciso isto tudo? Digo-vos honestamente, foi o que eu pensei, não, era preciso isto tudo. E eles continuavam e falavam muito alto, no café, e sentam-se na mesa ao meu lado. Portanto, a distância era muito pequenina. Continuam a falar muito e eu, com dificuldade enorme, me concentrar na leitura e eu continuava muito chateada. No partido convosco, o que eu pensei naquela altura. Eu ia, mas tentava, lia e tal, mas aquilo, pronto, estava a me incomodar. Um dos meus pensamentos, posso-vos dizer que foi: parece que estão aqui para dar nas vistas. Ninguém está a falar assim tão alto. A forma como falavam e gesticulavam. Aquilo passou até que entra, eu não dei conta, entra na zona em que há muitos arrumadores de carros. E entra um senhor a pedir pelas mesas. E eu só me apercebo que ele entrou porque uma das funcionárias o convidou a sair. Então aquilo gerou-se, todas as pessoas se aperceberam e aquilo gerou ali um ambiente um bocadinho constrangedor. A senhora dizia: não, o senhor tem que sair, não pode estar aqui. Até que um daqueles senhores que estava
A meu ver, a dar nas vistas, levantou-se, falou ainda mais alto e disse: escolha o que quiser. Se esse senhor não pode estar no café, eu também me vou retirar. Eu estava a ler um livro de desenvolvimento pessoal. Não sei se vos disse há pouco sobre o livro. E eu fiquei a olhar para o senhor e pensei: caramba, o julgamento que eu fiz. E a empregada disse: não está a perceber, eu não tenho ordens, o senhor não pode estar aqui porque vai causar mau ambiente. Escolha o que quiser, eu estou a mandar. Escolha e sente-se, por favor. Não, sentar não pode. O senhor pode comprar o que quiser, mas não pode ficar aqui. Se ele não pode, eu também saio. Por isso, o senhor vai se sentar na minha mesa. Ficaram os três na mesma mesa. Eu fiquei a pensar, fechei o meu livro, a sorte é que estava na minha hora de subir. Isto para vos dizer que nós às vezes queremos, tenho que fazer algo diferente, tenho que melhorar, tenho que ser melhor, mas à mínima coisa que nós vemos de diferente, fazemos automaticamente um julgamento. E atenção, julgar não faz mal, é inato e é por uma questão de sobrevivência. Mas o que aquela pessoa fez, e não sei se teria lido algum livro de desenvolvimento pessoal, o que aquela pessoa fez vale por todos os livros que eu já li até agora. Ok? E às vezes é isto. A vida é demasiado curta para serem tímidos com os vossos talentos. Vocês nasceram com a oportunidade e a responsabilidade de se tornarem lendários. Passando a Jesus era um carpinteiro que vivia tranquilamente com o seu pai, que tinha a mesma profissão, com a sua mãe, com os seus amigos. E existem descrições de que Jesus, na sua infância, de vez em quando ia aos templos conversar com os sacerdotes, e isto pode de facto traduzir que Jesus já teria na sua consciência a sua missão desde muito cedo. A vida não tem significado. Cada um de nós tem significado e o trazemos à vida. É um desperdício fazer a pergunta quando nós somos a resposta. Ou seja, em vez de ficarmos à espera, qual é a minha missão, o que é que eu vim para aqui fazer, o que é que eu posso mudar, é agir. Em vez de perdermos tempo com reflexões, é agir diariamente. Depois passamos para o chamado para a vida, ou seja, a vida começa muito tranquila, normal, depois dá uma reviravolta e surgem a perspectiva de novos desafios. E as aventuras podem manifestar-se aqui de variadas formas, não representando necessariamente um episódio extraordinário, que é outra coisa. Nós às vezes esperamos que algo de muito diferente aconteça para mudarmos ou para começarmos. Não tem que ser. Às vezes bastam pequeninas coisas. Pegando no exemplo do Senhor de Café, que foi um episódio do dia-a-dia. Surgem situações novas que permitem experienciarmos algo de diferente e o suficiente para proporcionarmos movimento, alteração. Mesmo quando estamos conformados com a nossa vida, algo parece surgir dentro de nós, recordando que existe uma força que se quer manifestar e se expressar, e muitas vezes nós teimamos em reprimir ou adiar essa energia, porque é mais fácil. É mais fácil ficarmos na nossa zona de conforto, naquilo que é conhecido, do que experimentarmos coisas novas. Para mim seria muito difícil, primeiro porque eu tenho dificuldade em falar em voz alta, mas seria muito difícil entrar no café e assumir aquela postura. Okay? Quando não tomamos a atitude necessária de mudança, a vida toma por nós e começam então a surgir mudanças inesperadas que fogem do nosso controle. Por exemplo, a perda de um emprego, uma doença, a necessidade de mudar de uma cidade, uma crise financeira. Quando não somos nós a fazermos o nosso papel, a vida ajuda-nos, mas nem sempre pelo lado mais positivo. Porquê? Porque nós já temos as condições todas para agir. Se não agirmos, temos que a vida dá-nos outras indicações mais fortes para estarmos mais atentos. Na história de Jesus, recordamos então o que é as bodas de Canaã, que ao faltar vinho, a mãe pede para Jesus fazer um milagre. E ambos sabem que se Jesus fizer, confirma-se publicamente o seu papel e ele terá que deixar o mundo como um mundo vive. Ok? E é por isso que é este
confronto com a novidade, com o que é novo, com a aventura, que nós temos que estar abertos a ela. As mais pequenas das concretizações vale mais do que a maior das intenções. Seja o que for, bocadinho a bocadinho é esse o caminho que temos que fazer para a nossa evolução. A terceira etapa, a recusa do chamado. Como o próprio nome indica, nem todas as pessoas estão prontas para encarar os desafios que surgem, seja por causa do medo, questões existenciais, inseguranças, agora não é o momento, ainda não estou preparada, não tenho as condições para. No entanto, quem quer fazer algo sempre encontra uma maneira de fazer, e quem não quer fazer sempre arranja uma desculpa. Certo ou errado? Eu tenho 1001 desculpas para não fazer exercício físico. Mas para ler consigo arranjar tempo. Depende daquilo que eu coloco a prioridade, daquilo que eu quero realmente. Muitas vezes desejamos o regresso à nossa segurança ilusória, à nossa zona de conforto, mas estamos infelizes. Mas afinal, deixo-vos esta pergunta: o que é que será que preferimos? Ser felizes ou infelizes? Muitas vezes a nossa zona de conforto está associada à nossa infelicidade, mas é ali que nós conhecemos a realidade e, portanto, deixa-me ficar aqui. É mais fácil, não dá trabalho mudar. Ser feliz dá trabalho. Temos que saltar para um plano diferente, fazer coisas diferentes, mas o que é que vale mais? O ser feliz ou continuar na mesma não ser infeliz? O objetivo será mantermos sempre este chamado em perspectiva, uma vez que a vida se encarregará de nos dar as ferramentas para superarmos os conflitos. Se nós nos estivermos de facto alinhados com aquilo que é a nossa missão, com o nosso objetivo, a vida também nos auxilia nesse sentido e vai-nos dando ferramentas para conseguirmos ultrapassar todos os desafios e obstáculos. No caso de Jesus, ele resiste aos apelos da mãe e ao milagre de transformar a água em vinho, consciente que não terá mais volta, ou seja, consciente de que a partir do momento em que fizer aquilo, nada na vida dele continua a ser igual. E, portanto, ele acaba por dizer o quê? Ainda não é a minha hora. Portanto, mesmo Jesus teve aqui um momento em que deu como se fosse um passo atrás. Nunca é um passo atrás, mas duvidou. Portanto, é normal que todos nós passemos por isto. Podes enquadrar-te ou podes mudar o mundo. As duas coisas ao mesmo tempo é impossível. E se de facto nós queremos fazer a diferença, vamos ter que sair da nossa zona habitual. Vamos ter que fazer coisas diferentes. Em quarto lugar, portanto, já vimos o mundo comum, só para recordar. Deixem-me voltar atrás, o chamado para a aventura, a recusa do chamado e, agora sim, o encontro com o mentor. Diante de novos desafios, é necessária a capacidade de adaptação, resiliência, superação, e nesta etapa vão surgindo pessoas para apoiar, motivar e orientar que contribuem para o nosso crescimento. Fiquem atentos aos mentores que a vida coloca no vosso caminho, tenham eles a idade e a aparência que tiverem. E muitas vezes, por falta de atenção nossa, nós não damos conta disso. E atenção, podem ser pessoas, podem ser livros, podem ser conversas que ouvimos. Eu ouvi aquela conversa naquele dia. Porquê é que me apareceu determinada imagem nas redes sociais com aquela frase? Ok? Fiquem atentos a todos os sinais que vocês viram. E trago-vos outro exemplo também no arrumado de carros. Existem uns semáforos que eu passo a vir embora, que tem sempre um arrumador de carros a pedir. E geralmente é sempre o mesmo. Então, houve um dia em que eu saí mais tarde e o sinal ficou vermelho e não existiam mais carros. Aquilo são duas faixas e não havia mais carros na rua. E estava o arrumador.
E o que é que nós... Desculpa, não ia dizer o que é que nós fazemos, não. O que é que eu faço? Eu, geralmente, para tentar... Como as crianças fazem assim, não estou a ver e deixa de existir. É quase isso que nós fazemos, não é? Portanto, nós percebemos que está ali alguém a pedir, eu começo a baixar os olhos e tal, com a esperança que a pessoa perceba e saia da beira do carro. E isso acontece. Naquele dia eu estava sozinha e o arrumador estava, o sinal passou a vermelho, ele pôs-se, começou portanto, para pedir. Eu fiz o meu comportamento habitual, que é bastante digno, baixei os olhos e percebi pela minha visão periférica que o senhor se continuava a aproximar do vidro da frente do carro, não era do lado. O meu pensamento foi, pronto, ele conhece-me, eu passo aqui todos os dias, vai-me fazer alguma coisa, não há carros. Então eu comecei a pensar na minha estratégia, o que é que eu vou fazer? Vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, o que é que eu vou fazer? Até que por espanto meu ouço assim, menina, posso tirar? Posso tirar? E eu olhei, eu nem tinha visto, quando entrei no carro nem tinha visto que tinha um flyer preso nos limpa-vidros. E olha para o senhor, posso tirar, menina? É que senão vais voaçar e vai cair ao chão, posso tirar, a menina quer? Eu olhei para eles assim, não, pode tirar. Obviamente que depois lhe dei uma moeda, mas eu pensei, caramba, mais uma vez. Aquele senhor que está na rua, e de facto a rua é a casa dele, estava preocupado se o papel ia voar ou não. Eu já pensei, pronto, vai-me acontecer hoje mil coisas. Reparem, todas estas pessoas eu posso considerar como mentores, como alguém que me chama a atenção de alguma forma para eu estar atento ao dia a dia. Ok? Portanto, convido-vos também a ficarem atentos àquilo que vos vai acontecendo. Na história de Jesus, podemos considerar como a sua mentora, a mãe, no episódio anterior, quando incentivou a agir, João, quando pediu a Jesus que o batizasse, ok? São tudo personagens que vão entrando para motivar a ação, para levar a que o personagem principal siga a sua missão. Depois dos mentores, passamos pela travessia do limiar, em que a aventura tem início e o herói se começa a sentir desafiado, ou seja, o mundo confortável em que vivia dá lugar a um cenário de incertezas. É necessário adaptação a uma nova realidade. E aqui conseguimos reunir forças com a aprendizagem dos desafios anteriores para nos tornarmos heróis das nossas próprias vidas. E aqui percebemos o porquê que é tão importante todos os desafios que passamos até ali. Ok, mas porquê que eu tenho que estar a passar por isto? Se calhar isto vai-me dar ferramentas para eu no desafio seguinte conseguir superá-lo de forma mais fácil. É necessário então estar aberto às novas experiências, nunca desistir. No fundo, como Joseph Campbell diz, precisamos de estar dispostos a livrar-nos da vida que planeamos para podermos viver a vida que nos espera, que muitas vezes é diferente. A pele velha tem que cair para que uma nova possa nascer. E às vezes ficamos presos àquilo que idealizamos, mas aquilo não vai acontecer, são as nossas expectativas. Ninguém tem culpa de nós termos criado aquelas expectativas, fomos nós que as criamos. Temos é que estar disponíveis para aquilo que vem. No caso de Jesus, ele volta e começa o seu ministério, já não é mais do mundo dos homens comuns, precisa de partir para cumprir a sua missão e começa de facto a pregar, a curar doentes, enfrenta críticas. E então é aqui que ele cruza a fronteira entre a vida comum e o caminho espiritual. Ok? Depois disto, ainda não estamos aqui no topo desta jornada. Portanto, vêm os testes, os aliados e os inimigos. Estas novas experiências trazem então novas possibilidades, mas também novos obstáculos, sejam eles na forma de pessoas ou situações. E à medida que o tempo vai passando, o herói vai enfrentando desafios e vence-os com a ajuda dos seus aliados. E estes aliados vêm então para ensinar, ampliar a visão do mundo, contribuir para concretizarmos a nossa missão. De forma semelhante, os inimigos exercem também um papel importante, uma vez que preparam o herói para a superação dos desafios. Isto é muito engraçado se virmos os nossos inimigos
entre aspas, desta forma. Ok, ainda bem que eu tenho aquela pessoa a dificultar na vida, porque eu vou muito mais preparada para um novo desafio, para uma nova experiência. E aqui eu pergunto-vos, quem é que nós escolhemos ter na nossa vida? Porque isto ainda é uma escolha nossa, em certa medida. Há um estudo muito engraçado que diz que nós nos tornamos as 5 pessoas com quem mais convivemos. E é giro fazermos este exercício. Com quem é que eu estou mais tempo no meu dia? E será que eu me quero tornar daquela forma? Se não, tenho 2 caminhos. Ou limitar a minha interação e fazer com que o outro também cresça, ou seja, invertermos aqui o processo. Ou então, se for uma relação opcional, nós também temos de escolher. Ok, eu escolho estar com aquela pessoa, ou prefiro estar com pessoas que me motivem, me elevem, pessoas positivas. Isto é muito importante. E da mesma forma, o que é que nós estamos a ser para os outros? Aliados ou inimigos? Na missão dos outros. Quando muitas vezes dizemos, oh, sério, não faças isso, deixa estar, tu estás tão bem. Oh, não penses nisso agora. Será que estamos a ser aliados ou inimigos na missão daquela pessoa? Aqui Jesus faz os seus primeiros milagres, atrai os apóstolos e atiça a ira aos sacerdotes. Ok? Então temos aqui os aliados e os inimigos. E a vida pública de Jesus é repleta de provas, como nós conhecemos, mas também de aliados. E é este conjunto que vai fazer com que Jesus também seja um super-herói, vamos chamar assim, da sua própria história. Depois temos a aproximação da caverna, que representa o recuo estratégico antes de um grande desafio, ou seja, o herói pode voltar a padrões de pensamentos antigos, a duvidar das suas capacidades, se eu sou mesmo capaz disto, se calhar vou desistir, estou quase lá a chegar, mas se calhar vou desistir. Mas o momento em que mais sentes vontade de desistir é o momento em que tens de encontrar força dentro de ti para seguires em frente. Geralmente é aqui uma fase mais introspectiva, em que é necessário algum isolamento para refletir sobre as razões de ter aceito ou não o desafio, mas sempre com esta perspectiva de que a caverna que tememos entrar é a que esconde o tesouro que mais procuramos. E, portanto, se aquela caverna está ali para nós, é porque nos aguarda algo de muito melhor. E temos que enfrentar, temos que ir à luta. Esta frase eu encontrei no livro e achei excepcional, porque acho que representa, não tem nada a ver com esta jornada do herói, mas representa esta fase de forma explícita, que é um mau dia para o ego é um ótimo dia para a alma. E de facto, quando nós pensamos, às vezes, aqueles piores dias em que nos sentimos piores, magoados, e aconteceu isto e fizeram aquilo, são esses dias que nos dão a oportunidade do salto de crescimento ou não. Dependendo da forma como nós agimos e reagimos a essa situação. No caso de Jesus, depois da última ceia, Jesus foi para Getsemane, é um horto que eu estive, o horto de Getsemane, para orar com os seus discípulos, preparando-se para o sofrimento que estava prestes a suportar. Ou seja, Jesus também teve esta necessidade de isolamento, de introspecção, quase como se fosse de preparação para o que iria acontecer a seguir. E se sentem que a vossa vida está um caos neste momento, isso só acontece porque os vossos medos são ligeiramente mais fortes do que a vossa fé. Porque nós todos estamos exatamente onde temos que estar, com quem temos que estar, a passar os acontecimentos que temos que passar, ok? Nada é por acaso. A oitava fase é a provação. Trata-se da adversidade mais grave pela qual o herói está a passar. Portanto, será aqui o ponto alto da história. O fracasso é apenas o crescimento
disfarçado de outra coisa. Mais uma vez, quase como se fosse um seguimento de outra frase. Acho que é nos Estados Unidos, já ouviste em diversas entrevistas, que quando uma empresa vai à falência, que é quase como se fosse bem visto pelos investidores daquela empresa, porque veem aquilo, ok, vão à falência, correu mal, mas logo de seguida abrem uma nova empresa com reformulações. Ou seja, eles veem este impacto negativo, que para nós é negativo, como algo de bom porque vão mudar. Aqui não é tanto visto assim, não é? Nós, perante um fracasso, pronto, ficamos desmotivados, não vamos conseguir, baixamos logo as armas, como se costuma dizer. Mas aqui é mesmo isto, vermos o fracasso como uma forma de crescimento. Ok, fracassei, correu mal, então agora vou arranjar a forma de que isto corra melhor na próxima vez. O objetivo é que seja desafiado ao extremo, porém acompanhado de redenção, e toda a sabedoria trazida pelo herói é necessária para superar este desafio. Tudo o que nós aprendemos até ao momento vai ser necessário, todas as ferramentas, todas as estratégias, para superarmos esta fase mais difícil. E esta provação pode ser um dilema moral, pode ser uma batalha interior, pode ser uma desavença, pode ser um problema de saúde, um problema familiar, pode ser em vários formatos. Para ultrapassar esta prova é necessário enfrentá-la, abraçar a mudança e fortalecer a confiança em si mesmo e na vida. Porque se isto está a acontecer é porque tem de acontecer de alguma forma. Então vamos, ok, o que é que eu posso fazer da minha parte, o que é que está ao meu alcance fazer para mudar, para melhorar. Aqui, muito facilmente, conseguimos perceber qual é a fase em que Jesus se encontra. Quando Jesus é julgado e condenado à morte, Jesus vive a experiência da morte do ego e do sofrimento máximo com amor e perdão. E nunca esquecer que as dores de crescimento custam muito menos do que as dores do arrependimento. Ou seja, custa sairmos do que é habitual, da nossa zona de conforto, de fazer diferente, custa. Mas se calhar custa muito mais chegarmos lá à frente e virmos, caramba, podia ter feito de forma diferente, podia ter experimentado aquilo. Ok? A recompensa. Depois da provação surge então uma recompensa. O herói sai fortalecido da situação, pode manifestar-se através da aquisição de novos conhecimentos, de novas experiências, competências. E na vida de Jesus, o que é que acontece? Após ser morto na cruz, Jesus serve de exemplo com o intuito de salvar a humanidade com os seus próprios exemplos, com os seus ensinamentos. Mesmo na dor, Jesus conquista a vitória do Espírito. E este é o grande exemplo que nós temos. Alguém se consegue posicionar nestas etapas? Estão a conseguir? O caminho de volta. Após tantos desafios, surge a sensação de dever cumprido e de serenidade. É uma fase de reflexão, de preparação, é um momento de decidir se está na altura de regressar a casa e privilegiar o lado pessoal ou se manter ligado a eventuais desafios. E apesar da tentação do primeiro ser grande, ou seja, de regressar a casa, já fiz a minha parte, agora vou voltar. Dificilmente o herói acaba por regressar à vida anterior. Isto é muito giro. Porquê? Porque nós, depois de sabermos o caminho, depois de nós sabermos qual é a nossa verdadeira missão, dificilmente vamos voltar àquela zona de conforto, àquela zona de não vou criar valor para os outros. Isto não acontece. Nós não regredimos. Até porque o objetivo da vida é sintonizar a batida do seu coração com a batida do universo e sintonizar a sua natureza com a natureza, em maiúsculo. É ir-nos alinhando. E certamente este alinhamento não passa por voltar atrás, voltar para casa, voltar à nossa zona habitual. Jesus está pronto para voltar à casa do Pai, de onde teria vindo, mas antes precisa de encontrar os apóstolos que vão semear a sua verdade no mundo. Então ele ressurge, volta ao convívio com os discípulos, mostra que a vida continua e que a morte é apenas uma passagem.
Ou seja, é como se ele voltasse para deixar o seu testemunho, mas não fica, certo? Estamos na penúltima etapa, que é a ressurreição. É o auge da jornada do herói. Atenção que estes nomes surgem aliados a esta jornada, tá bem? Eu não alterei aqui os nomes. Diante da vitória do bem surge a ressurreição do herói para uma vida completamente nova para todos o que o rodeiam. O que não serve mais ao herói morre para dar lugar ao novo. Pensem nas histórias da Disney. Todos os heróis passam por aqui. O herói volta a renascer, não é? Surge sempre novamente mais forte. O herói sente-se renascido, um novo ser humano. Quando nos deixamos guiar pela felicidade, posicionamos-nos num tipo de caminho que sempre esteve ali à nossa espera e vivemos exatamente a vida que deveríamos estar a viver. Aqui sim, eu acho que é aquela sensação do cheguei a casa, não do voltei, mas do cheguei. Aqui, ok, é aqui que eu tenho que estar. E sentimos isto. Não, o meu espaço é aqui. Até lá, se calhar, andamos sempre quietos. Não é isto que eu gosto, não é isto que me faz feliz, eu preciso mudar, eu preciso... Mas se calhar, acho eu, que quando chegamos a esta fase sentimos, ok, é aqui. E atenção, o é aqui não é baixar os braços e cruzar os braços e estar feito. Não, é continuar, mas com outra segurança. Jesus, entre aspas, ressuscita, encontrando-se com os seus fiéis aliados. Nós aqui sabemos que esta parte da ressurreição é diferente. Vou usar a expressão daqui da jornada, está bem? Comunicando a sua mensagem, é o símbolo então da regeneração espiritual. E finalmente temos o retorno, em que o fim se aproxima, o fim da jornada se aproxima, e a fase é marcada pelo retorno do herói ao seu local de origem e pela punição de todos que emergiram contra ele. Surge a certeza de que nada será como antes e que os seus feitos jamais serão esquecidos. O herói agrega valor às outras pessoas pela sua transformação. A maior conquista não será a do mundo externo, mas a do mundo interno que o capacita a ajudar o próximo. Quem já se sente nesta fase? Podem se sentir. Como eu vos disse no início, se nós já estivermos aqui, atenção que irá outra jornada surgir brevemente. Mas podemos já estar aqui, podemos já sentir isto em alguma das áreas da nossa vida. É todo possível. Jesus regressa então finalmente ao plano espiritual, renovado, recompensado pelo esforço e consciente do dever cumprido, e entrega ao mundo o maior tesouro, que é o quê? O amor incondicional, a certeza da imortalidade da alma. E o elixir que Jesus nos vai oferecendo é aquilo que nós podemos ver no Evangelho, todas as lições que nós podemos aprender, e lá está, poderá ser então aqui um mentor, e voltamos àquela fase anterior, um mentor para o nosso crescimento e para a nossa jornada. Há uma frase muito conhecida: no fim tudo vai ficar bem, e se as coisas não estão bem é porque ainda não é o fim. E portanto é um bocadinho isto, ok, parece que está sempre tudo a correr mal e nada bate certo com nada, e a minha vida não... Parece que não se afina, não fica calma, não fica serena, não fica equilibrada. Então, se calhar é porque ainda não chegamos ao fim. Se calhar ainda estamos ali no meio, no início da jornada, e a ideia é que temos que continuar até chegarmos ao fim. Porque quando chegarmos ao fim, aí vai ficar tudo bem e as coisas vão fazer sentido. Ok? O que é que eu vos desafio? A fazerem esta breve reflexão. Ok, em que jornada é que eu estou neste momento? O que é que eu preciso fazer para continuar a jornada? Para sermos heróis, de facto, das nossas vidas, para os outros. E, outra coisa importante, fazermos com que os nossos dias sejam repletos de pequenas vitórias. Ou seja, não vamos esperar por um grande acontecimento, um grande momento. Só ali é que eu vou mudar. Quando eu chegar ali é que vai acontecer. Não. Todos os dias podem ser pequenas vitórias. Eu hoje superei. Eu hoje fiz melhor.
e eu hoje consegui vencer este medo, esta insegurança, este obstáculo. É esse o grande objetivo. Vocês, se repararam, muitas situações eram de Robin Sharma, de um livro que eu estou a ler, em que ele diz uma coisa muito engraçada, que é: o melhor desporto que todos nós podemos praticar diariamente é a nossa melhoria contínua. Então ele diz isto no sentido em que deve ser diário, consistente e guardarmos um tempo no nosso dia para isso mesmo. E de facto eu achei muita piada esta perspectiva, guardarmos, tal como guardamos uma hora para irmos ao ginásio, eu vou guardar aquela hora para de alguma forma me tornar melhor naquele dia, seja pela leitura, seja pelo voluntariado, seja por estar com alguém que até tem alguma dificuldade, mas naquele dia eu consegui estar genuinamente disponível para aquela pessoa. Pequeninas coisas, criarmos micro-vitórias, eles chamam as micro-vitórias diárias, para conseguirmos superar e crescer. Portanto, o meu desafio é que todos nós consigamos agora vestir a nossa capa de heróis e vermos onde é que podemos atuar no nosso dia-a-dia. Onde é que eu posso ser o herói da minha vida e da vida dos outros. Muito obrigada a todos. Muitas aventuras. Então, chegados agora ao fim desta breve reflexão, vamos descontrair sentados na cadeira. Vamos tentar colocar as pernas descontraídas e os braços, os ombros. Respirar profundamente, inspirar e expirar. Para sentirmos a calma, a serenidade, a tranquilidade e inspirarmos estas boas sensações. Que consigamos levar daqui a motivação, o entusiasmo, o equilíbrio necessário para conseguirmos enfrentar os desafios e os obstáculos que nos esperam. Agradecermos todas as oportunidades que nos são concedidas ao longo do dia e que nem sempre estamos atentos a elas. Agradecemos as pessoas que nos rodeiam, a natureza, tudo quanto o universo dispõe para nós. E pedimos auxílio para todas as pessoas que enfrentam dificuldades maiores, para todas aquelas que se sentem impotentes, incapazes, para que elas também possam sentir motivação para enfrentar as suas dores. Levemos então este ânimo, esta coragem para fora, para conseguirmos, de facto, fazer das nossas vidas e da vida dos outros vidas felizes. E assim, neste ambiente de paz, agradecemos por tudo. Desejamos uma ótima semana para todos e nos despedimos com até breve.